Os versículos ao versículo 13. Vamos dar mais um passo na nossa caminhada bíblica, no estudo, na compreensão dos ensinamentos bíblicos, mais especificamente os ensinamentos apostólicos, do que Paulo tem a dizer a nós hoje, por meio daquilo que ele escreveu à igreja em Éfeso. Temos caminhado já há alguns meses, é uma caminhada mais longa, porque ela não é apressada, e também interrompida por diversos momentos extraordinários, congressos, eventos especiais, pregadores convidados, mas a gente está caminhando, e devagarinho a gente vai chegar ao final desta carta tão preciosa, que fala, em tese, do evangelho prático, dos frutos do evangelho, da glória de Deus na vida do crente. Chegamos ao momento em que o apóstolo Paulo vai trazer a composição, a formação e o propósito do funcionamento da igreja. Como ela funciona, como ela se organiza e com que propósito a igreja existe no mundo. Quem a compõe, quem a forma, de que maneira se organiza e, acima de tudo, para quê existe a igreja de Jesus neste mundo? Diz assim, Efésios 4, versos 7 a 13. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é a finalidade de cada um de nós dentro da igreja de Jesus? Primeiro, uma informação importante dentro desse contexto. Um texto tão pequeno, com poucos versículos, mas o apóstolo Paulo abre parênteses. E eu já falei para você que o pensamento de Paulo é meio bagunçado de vez em quando. É meio confuso, meio longo. E olha ele aí complicando ainda mais o nosso entendimento, porque ele abre parênteses, pode voltar ao texto, por favor, no versículo 8, quando ele abre parênteses justamente para falar. Ele refere-se primeiramente a um texto de um salmo. Isso que está entre aspas é o versículo 18 do Salmo 68. Paulo faz uma citação e pior, vamos piorar o negócio aqui. Ele muda o texto. Se você perceber lá no Salmo 68, a referência que o salmista faz é de um rei que em triunfo subiu às alturas, levou cativos muito prisioneiros e recebeu homens como dádivas. Olha que diferença, o versículo é o mesmo, mas no Salmo 68, versículo 18, o salmista vai dizer que este rei, que é o soberano Deus, subiu às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e recebeu homens como dádivas. Agora volta lá em Efésios para você ver como é que Paulo faz uma bagunça para a gente compreender isso. Ele subiu ao triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Como a gente vai compreender isso? O apóstolo Paulo alterando a Bíblia? O apóstolo Paulo reescrevendo um salmo? Não, absolutamente tenho plena convicção de que não há nenhuma heresia nisso. Na verdade, isso faz parte do que a teologia sistemática chama de revelação progressiva de Deus. O Deus é o mesmo,
Mas agora ele age de maneira diferente à luz do seu soberano propósito de revelar graça. O Deus que o Antigo Testamento revela é o mesmo Deus que o Novo Testamento revela. Mas a maneira do Deus a quem servimos e adoramos hoje agiu, revelado no Antigo Testamento, distingue-se diametralmente. Opõe-se muito à maneira como o mesmo Deus age, revelado no Novo Testamento, por meio do seu Filho Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus é revelado como um Deus que ajuiza, um Deus que julga, um Deus que toma para si, um Deus que traz para si, que busca os seus interesses a todo custo para revelar a sua glória e tornar conhecido o seu nome. É o que nós encontramos quando o povo luta no deserto contra povos inimigos. É o que encontramos nos livros de Josué e de Juízes, como também nos livros de Reis e Crônicas, quando vemos Deus mandando o povo avançar, mandando o povo tomar para si despojos em honra à glória do Senhor. O salmista vai refletir exatamente a compreensão e o entendimento da revelação de um Deus que, num primeiro momento, precisava revelar a sua glória por meio de uma mão forte, em que traz para si, em que busca e traz para si aquilo que lhe é importante, aquilo que lhe é interessante, aquilo que lhe faz, ou que faz o seu nome tornar-se conhecido no mundo. O que Paulo quer ressaltar nesta alteração que faz deste texto que ele cita, é que agora este mesmo Deus não mais tem a preocupação de tomar para si, mas agora esse Deus muda a sua estratégia, ou revela a sua estratégia plena em dar, em doar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E por meio do seu Filho, dá bênçãos para todo o seu povo. Por meio do seu Filho, Ele nos dá condições, aptidões e habilidades para tornar o seu nome conhecido. No Antigo Testamento, Deus fazia com que o seu povo manifestasse por meio da força, por meio da guerra, por meio das batalhas, das vitórias, das intervenções milagrosas, revelar para o mundo a glória de Deus. Agora Deus nos dá a oportunidade de tornar o nome de Deus conhecido por meio do serviço, da manifestação da graça, por meio daquilo que nós fazemos em favor do outro. O Deus é o mesmo, mas chegou o tempo em que o apóstolo fala a plenitude dos tempos, em que Deus revelou pela sua graça a manifestação perfeita do seu amor. Não mais o Deus da guerra, mas agora o Deus da paz. Não mais o Deus que tira, mas o Deus que dá. Não mais o Deus que toma para si, mas o Deus que compartilha da vida que Ele separou para nós. Por isso Paulo abre esse parêntese para dizer que o Deus é o mesmo. Você percebeu logo em seguida, quando ele quando ele cita o Salmo, altera o versículo com o propósito de revelar ou de manifestar o seu entendimento do valor da graça. Ele abre parênteses para dizer, mas espera aí, o Deus é o mesmo. Aquele que subiu e aquele que desceu. O mesmo Deus se manifesta hoje por meio de Jesus Cristo. O mesmo Deus que manifestou para o seu povo os seus propósitos insondáveis, gloriosos, é o mesmo Deus, como diz Hebreus, o escritor aos Hebreus, Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Fecha parênteses. O que o apóstolo Paulo está querendo então trazer à luz é que chegou o momento de os filhos de Deus manifestarem o propósito soberano de Deus para o mundo por meio do serviço cristão. E aí é que entra a responsabilidade de todos nós, mas que não pela coletividade, mas justamente pela individualidade. Pois como começa o versículo 7, Ele deu a cada um. Primeiro ponto importante para destacar aqui nesse entendimento de que agora nos é dada a responsabilidade de tornar os feitos do Senhor conhecidos no mundo,
É porque Ele nos deu a habilidade, nos deu a capacidade, nos deu a oportunidade e a deu a cada um de nós. Portanto, volto à minha tese de que vida cristã é muito mais do que um rito. Volto à minha compreensão bíblica de que vida cristã é muito mais do que participar de um momento de celebração como este. Vida cristã é vida em ação, é jeito de viver, é exercício pleno dos dons espirituais. Aquilo que fazemos no reino de Deus não é pela posição que ocupamos, não é pela função a qual fomos designados, não é pelos títulos que ostentamos, mas é tão somente, mas suficientemente, pelo exercício das habilidades que Deus nos deu para servir. É o que está escrito no texto que lemos, quando o apóstolo Paulo vai destacar, primeiramente, que cada um significa que todos nós temos alguma coisa para realizar no reino de Deus. Não significa a posição que ocupamos. Não se trata de cargos atribuídos. Não se trata de títulos conquistados. Não se trata de cadeiras nas quais nos assentamos. Mas se trata efetivamente de o que você está fazendo para tornar o nome de Deus conhecido e exaltado por sua vida, por onde você passa. Como muito bem colocou, e quem não veio infelizmente perdeu, mais um parêntese, foi uma bênção o culto de quarta-feira passada. Surpreendeu a todos a presença da igreja aqui. Nós não esperávamos tanta gente quanto veio no feriado de 12 de outubro e a igreja estava muito cheia. E naquela ocasião o pastor Walter Silva Júnior trouxe-nos uma tese profunda. E eu quero estender esta tese a outros arraiais. Ele disse: a sua casa é o seu campo de prova da fé. Não é aqui que você exercita a sua fé, é lá fora, é na sua casa. Os materiais que você usa para construir os seus relacionamentos, a maneira como seus filhos lhe veem, a maneira como seus pais lhe veem, como seu cônjuge lhe vê, é a maneira como você torna o evangelho mais visível. E eu quero ampliar, à luz desse texto, a outros arraiais, a outras abrangências. É a maneira como o seu chefe lhe vê, é a maneira como os seus subordinados lhe veem, como os seus empregados lhe veem. O exercício da fé cristã não é a ocupação eclesiástica que você tem, não é o cargo que lhe foi dado. O exercício da fé cristã, segundo os evangelhos e segundo o ensino apostólico, é a maneira como você vive, colocando em prática as habilidades e as capacidades que Deus lhe deu para glorificá-lo em tudo. Nos seus estudos, no seu trabalho, nas suas tarefas, nos seus relacionamentos. A cada um, Deus deu dons. E dons não são apenas as habilidades, mas são também as responsabilidades. E o texto continua, a partir do versículo 10, diz assim o texto. Versículo 11, desculpa. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Pode voltar no 11, deixa aí paradinho. Veja comigo esse texto. Primeiro princípio, primeira verdade é que você tem. Não negue que Deus deu a você a responsabilidade e a oportunidade de servi-lo por meio de capacidades e dons para torná-lo conhecido. A segunda verdade é que nós não fazemos as mesmas coisas. É justamente no valor da diversidade que encontramos a preciosidade do serviço cristão.
Este é só um exemplo, mas se nós formos estudar Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 de Pedro 4, que são outros textos usados para fundamentar a compreensão bíblica do exercício dos dons espirituais, vamos perceber que a maior característica do serviço cristão é a diversidade. Como diz o apóstolo Pedro, a multiforme graça, ou seja, a graça que se manifesta de maneira múltipla. E só nesse texto nós já vimos alguns exemplos. Eu percebo claramente que Paulo não está preocupado em dar uma lista definitiva. E muito menos está aqui nada designado como nós temos na nossa eclesiologia batista, os oficiais da igreja. Não, esse título não aparece aqui. Paulo não está preocupado em designar escalões no corpo de Cristo. Não existe esse termo aqui. Não aparece. O que eu entendo é que Paulo está querendo ilustrar, querendo mostrar que, primeiro, todos nós temos alguma coisa para fazer no corpo de Cristo. E segundo, necessariamente não faremos as mesmas coisas. Tiago, quando escreve a sua epístola, no capítulo 3, ele começa dizendo assim: somos por acaso todos mestres? Aliás, parabéns pelo dia dos professores, mas Tiago fala uma coisa muito séria. Se você quer ensinar, cuidado, que você vai ser cobrado muito mais. Depois você lê lá Tiago capítulo 3. Mas ele pergunta dizendo assim: somos todos mestres? A resposta é óbvia, claro que não. Somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos evangelistas, somos todos pastores e mestres, fazemos todas as mesmas coisas? Não. A segunda verdade acerca dos dons espirituais é que cada um de nós recebeu algo específico e intransferível para realizar. Está lá na parábola dos talentos, claro e evidente, a realidade de que somos diferentes e Deus deu diferentemente a cada um. A uns Deus deu mais, a outros Deus deu menos. E justamente aqueles que deu menos, achando que não serão tão cobrados assim, porque eu não sou pastor, então eu posso levar a vida mais relaxadamente, deixa que o pastor dá conta aí da grande responsabilidade que ele tem. Se você se acha pequeno no reino de Deus, muito cuidado, porque é justamente dos pequenos e dos menores que talvez se seja cobrado mais, porque é o que aconteceu na parábola dos 10 talentos. Aquele que tinha só um talento, com medo do seu senhor, foi lá e guardou. Bom, pelo menos ninguém rouba de mim, ninguém perde, está aqui guardadinho. Quando ele quiser, está de volta, inteirinho, igual ele me deu. Jesus volta, diz a parábola que o Senhor volta e cobra dele: onde é que está o seu talento? Você não fez nada com ele? Você não produziu nada com ele? E aí, para nossa surpresa, o que o Senhor faz? Tira daquele que tinha um só, fica sem nada, e dá no que tinha mais. Aí a realidade é essa. E por isso que eu me acalento tanto. Talvez você não muito, mas muitas pessoas ficam inquietas e, puxa, na igreja de Cristo tem gente que faz tanto, né? E outros fazem tão pouco. Porque quem faz tão pouco é porque não faz mesmo. Então o que o Senhor fez? Tirou de você e deu para quem faz mais. Aí você fica incomodado com aquele irmão, com aquela irmã: poxa, mas fulano faz tanta coisa, ele é o dono da igreja? Não. Talvez seja no universo o único que esteja disposto a fazer. E aí o que o Senhor da obra faz? Tira de quem não quer fazer e dá para quem está disposto a fazer. E por isso que você fica com essa impressão carnal de que tem alguém fazendo muito. Fulano é dono da igreja, olha lá, tudo que ele quer fazer. É a realidade do reino de Deus, meu irmão. E a gente, na nossa carnalidade, fica julgando os outros. Fica achando que fulano e fulana querem ser donos da igreja. Que toda eleição está lá ele lá para ser fulano de tal, assumir o cargo. É a parábola dos 10 talentos, meu irmão. Ele está disponível. E você não. Ele quer fazer, você não. Ele quer pagar o preço. Ela está disposta a pagar o ônus, a sofrer o ônus da exposição, porque não é fácil ser líder. Você é passível de crítica, de julgamento. Semana passada eu compartilhei no meu blog a expressão do pastor Israel Belo, que disse: pastor é igual técnico de futebol. Todo mundo sabe quem tem que trocar, a hora que tem que fazer, mas vai ficar no lugar dele lá para você ver.
A gente sabe direitinho qual é a melhor escalação da seleção brasileira, mas não somos os técnicos. Deixa lá para o cara fazer, é a responsabilidade dele. E ele está lá para isso. E ele vai dar contas disso. Ou você acha que ele dorme tranquilo quando a seleção perde? Eu não acho. Porque eu sou líder, eu sei o peso, a responsabilidade de ver uma coisa que não está dando certo. Mas você não pode ser os 11. Alguém diz, mas se eu fosse, você não é. Faça o que você pode fazer. Faça o que está em suas mãos para fazer. O apóstolo Paulo vai trazer à luz dos crentes em Éfeso de que não são todos a fazerem as mesmas coisas. Não temos tempo de dissecar cada uma dessas expressões, mas eu quero só dizer para você o seguinte: biblicamente, o sentido de apóstolo, ele tem duas vertentes, e que não tem nada a ver com aquilo que existe hoje. Eu li um livro, Goldman é o nome do autor, 1959. Papai me deu esse livro para contribuir com esses estudos em Efésios, e lendo me surpreendi porque o camarada, em 1959, ele falou assim: devemos tomar muito cuidado com estes que estão aí se levantando, dizendo-se apóstolos do nosso tempo. Eu falei, meu pai do céu, você acha que isso é novidade? Em 1959, já tinha gente se levantando diante do povo de Deus, dizendo assim: Deus me estabeleceu apóstolo para as nações. E como depois de apóstolo não tem mais nada na Bíblia, então o cara já inventou o pai apóstolo. E agora já tem a onda do patriarca. O cara voltou lá no Gênesis e se diz patriarca. Ele se diz chamado por Deus para uma tarefa que foi lá em Gênesis, que foi lá em Êxodo. Pois é, desde 1959, eu diria o seguinte, desde o livro de Atos, porque basta você ler os relatos dos concílios de Jerusalém e de outros, que desde que igreja é igreja, nós temos os mesmos problemas que temos hoje. Pessoas foram sempre iguais. O apóstolo Paulo então vai tratar e vai trazer à luz do povo o seguinte: cada um tem responsabilidade. Não fazemos todas as mesmas coisas. E versículo 12, por favor. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Em alguma versão, essa palavra preparar talvez esteja equipar. Em algumas versões, a palavra preparação vem traduzida por equipar. E por equipar, entende-se a colocação de uma tala, como fazemos em pessoas fraturadas ou com juntas deslocadas. É a tala que põe no lugar e corrige aquilo que está com defeito. Então, por uma dedução muito rápida e objetiva, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer no seu termo grego é: todos esses que foram elencados ali, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, existem para colocar as coisas em ordem. Aqueles que assumem a função de liderança na Igreja de Cristo, seja ela qual a função for, têm a responsabilidade de contribuir, de edificar, de sanar problemas, de encontrar soluções, de colocar as coisas no lugar, para que Cristo seja edificado como corpo em nós. Amados, todos nós temos um papel construtivo e edificante na Igreja de Cristo. Essa tarefa não é só minha como pastor da igreja. Essa tarefa não é só da diretoria da igreja, não é só dos líderes dos ministérios, é de cada um. Guarde bem o versículo 7. A cada um foi dado dons para o exercício, para a responsabilidade do que Deus tem para nós. Por enquanto, por hora basta. Nós voltaremos a esse texto mais adiante. A hora está avançada e por hora basta. Você sair daqui com o seu pensamento e guardar em seu coração a palavra de Deus que diz que você tem responsabilidade.
Você não precisa fazer o que os outros estão fazendo, mas deve descobrir o que Deus tem para que você faça no corpo de Cristo. E por último, esta obra é de edificação, é de contribuição, é de construção, onde todos juntos estamos aqui para fazer o corpo de Cristo ser exaltado, e nunca dividido, nunca separado, em hipótese alguma destruído, mas que nossas mãos sejam única e exclusivamente para edificar a obra de Cristo em nós. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã chegamos a este ponto de compreensão por base da Tua Palavra, de que cada um de nós temos responsabilidades, cada um de nós temos algo a realizar, que Tu nos deste, para o qual Tu nos chamaste, nos vocacionaste. E esta obra é de edificação, esta obra é positiva, é inspiradora, é construtora da obra, do edifício que Tu estás fazendo na terra, que é a Tua igreja. Dá-nos, Senhor, a compreensão clara e pelo Espírito Santo disso em nós, para que o mundo veja o Teu amor e a Tua obra feitas em nossa vida. Suplicamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda ter um momento deliberativo, que é a apresentação dos relatórios.